faça sua sorte. Um pouquinho antes da minha prova oral, eu estava bem apreensivo, mesmo estudando muito. Quem passou pela prova oral sabe como é. Mesmo você estudando muito, você tem quase certeza que você não sabe nada. E aí você fica naquelas que você precisa estudar mais, precisa comprar material. E eu achei que eu não ia conseguir lograr êxito e ser aprovado. E ao final eu vou falar para vocês o resultado disso daí. Mas eu tinha uma pessoa no meu convívio, um investigador de polícia, que ele me falou uma coisa que eu nunca esqueci. O que ele falou mudou tudo no meu rendimento, mudou o meu preparo para essa prova, que eu achava que eu ia falhar. Ele virou para mim assim um dia depois de eu, me lamentar e falar bastante coisas assim. Ele falou assim, Igor, faça sua sorte. E ao longo desse vídeo eu vou explicar para vocês basicamente o que eu fiz e o que ele quis dizer com isso daí, para poder ter feito ter tido esse retorno positivo. Fala pessoal, esse é o Tática da Aprovação, sou Igor Neves, fui aprovado em alguns concursos policiais, continuo na luta aí, e vamos lá. Um pouquinho antes da minha prova oral, eu tinha estudado muito, foi a vez que eu mais estudei em toda a minha vida enquanto estudante. E mesmo assim, eu não achava que estava preparado. Eu estava tendo um ótimo rendimento, eu estava tendo... Pessoas ao meu redor falavam que eu estava indo muito bem, mas mesmo assim, eu ainda identificava coisas que eu poderia melhorar, até posturas, maneira de falar, e também sobre questões, né? Sempre vão aparecendo questões novas. E aí você vai vendo que, as questões estão ficando mais difíceis, as questões estão ficando mais complexas do que a prova anterior. E aí você vai pensar assim, caramba, eu acho que eles pegaram um pouco pesado e tal. E aí ficava com essas coisas na cabeça. Só que, pessoal, a gente tem que lidar com as coisas que estão sob nosso controle. Não adianta a gente ficar colocando as nossas expectativas em fatores externos e não fazer por onde. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, numa dessas lamentações, numa dessas coisas que eu estava falando com esse investigador de polícia, ele virou para mim, ouviu tudo isso, e ele tinha passado pelo processo, um cara muito sábio, e ele falou assim para mim, Igor, faça sua sorte, não fica dependendo dessas questões virem mais fáceis, de alguém achar que você é bonitinho e te aprovar por conta disso, de você estar num bom dia. Cara, se dedica, vai lá, entra na prova para dar o melhor, para tirar o 100. E se não der certo, você sai de lá, se recupera e vai para outra. E quando ele falou isso, né, no primeiro momento a gente sempre fica um pouco relutante assim a ouvir, né, as sugestões, né? O ser humano é um pouco assim, pelo menos eu sou, né? Não sei vocês, comenta aqui como que vocês são em relação a isso. E ele falou, essas palavras ficaram ecoando na minha mente. Não é à toa que eu estudei, dei o meu melhor, fui lá e fiz a prova. E hoje, vendo a posição que eu ainda tô no início da minha trajetória, né, eu sou escrivão de polícia, eu pretendo me tornar delegado de polícia no futuro, e o que ele me falou, ele não sabe, mas me marcou, porque eu comecei a minha faculdade com um pensamento nessas palavras. Eu comecei a faculdade pensando nisso, que beleza, eu sou realizado, eu ganho um bom salário, a minha vida é muito melhor do que era quando eu morava no Rio de Janeiro,
Mas a gente sempre pode melhorar um pouquinho, a gente sempre pode procurar ser uma pessoa melhor. E foi quando eu pensei assim, cara, eu vou fazer a minha sorte. Por 10 anos eu trabalhei numa empresa sem ganhar um aumento, pessoal, era só o dissídio. E eu ficava culpabilizando os gestores, eu achava, eles não me dão aumento, eles não veem o meu esforço, eles não me valorizam. Pessoal, faça a sua sorte. Não dependa dos outros. Ninguém tá nem aí pra você. É você que tem um compromisso com a sua vida, com a sua família. E aí, com essas palavras, eu pensei assim, cara, vou me matricular na faculdade de Direito e vou estudar para a carreira de Delta. É uma carreira boa, de prestígio. Pô, se Deus quiser eu me tornar Delta aqui no meu estado, eu vou ser muito realizado, muito feliz. Eu não pretendo hoje em dia sair daqui. Então, hoje em dia eu não fico mais esperando o acaso, a sorte acontecer. Eu vou lá, eu trilho o meu caminho. Se não der certo, eu sei que eu dei o meu melhor. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês estão fazendo para fazer a sua própria sorte? Vocês estão fazendo por onde? Vocês estão esperando o acaso? Comenta aqui abaixo, curte, comenta, compartilha. Vamos junto desenvolver a tática da aprovação.